Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender por que nós temos muitas vezes uma visão distorcida da gente mesmo. E como isso nos prejudica. Como isso nos prejudica. A primeira coisa que é muito importante de você entender o que é autoestima. Autoestima é a maneira como você se vê. É a maneira como você se cuida muitas vezes. Isso é autoestima. E aqui eu vou te lançar uma primeira pergunta. Hoje, você acha que a sua autoestima, ela está saudável ou ela está doente? Escreve aqui, saudável ou doente? O que é uma autoestima doente? É aquela que tem exatamente essa visão distorcida, que tem um diálogo interno muitas vezes brutal com você mesmo, de muitas críticas, um diálogo onde você se sente incapaz, que você se sabota muitas vezes. Isso é uma autoestima doente. A autoestima saudável é quando você tem confiança em si mesmo, quando você age, quando você entra verdadeiramente em ação. E aí é muito importante entender, uma autoestima saudável é ela que vai fazer com que a sua vida mude. Porque não existe mudança de vida sem ação. Sem ação não há transformação. Escreve aqui, sem ação não há transformação. Você precisa agir para mudar a sua vida, para ter resultados diferentes. Do jeito que você está hoje, sem fazer absolutamente nada, sabe qual é o caminho? Ladeira abaixo. Porque na vida existem dois caminhos. Ou você está andando para frente, evoluindo, crescendo, ou você está estagnada, parada, ou andando para trás. E andando para trás. E aí é ladeira abaixo. Tudo bem? Essa análise é muito importante que você faça e faça de maneira sincera. Aliás, amanhã, na aula secreta, eu vou fazer um teste com você. Você vai sair da aula secreta sabendo exatamente qual é o nível da sua autoestima hoje. Tem um teste, a gente vai fazer um teste juntos, para você entender realmente como é que está a sua autoestima. Deixa eu ver aqui, ó, algumas respostas. Ó. Deixa eu ver. Bom dia, Luiz. A Mari Celise, a Tereza Lacerda, seja bem-vinda. A Raquel também por aqui. A Rosângela, saudável. Boa, Rosângela. A Rosângela participou da blindagem emocional, então eu tenho certeza que está saudável mesmo. Excelente. Bom dia, Alessandra. A Camila, está doente. E, Camila, parabéns pela tua sinceridade. Que não é fácil, né? Aqui num local público a gente admite isso, mas esse é um passo importantíssimo, reconhecer. Reconhecer o que está acontecendo com a gente. Porque existem muitas pessoas que fingem que está tudo bem. E que bom que você teve essa coragem de colocar aqui como é que você hoje sente a sua autoestima. É fundamental que você entenda que essa autoestima ela precisa estar forte, ela precisa estar saudável para você mudar a sua vida. Boa, Elisângela, saudável. Estou no processo, Elisângela, integrante da comunidade Coragem. É isso aí, Elisângela. Você está indo bem, você está indo muito bem. Agora, por que a nossa autoestima ela fica doente? Presta muita atenção. Por que ela fica doente? Por conta de muitas coisas que ao longo da nossa vida deixaram feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Essas feridas emocionais, elas começam a surgir na nossa vida muitas vezes desde a gestação. Desde quando você estava lá, bonitinha, quentinha, na barriga da mamãe. Só que você, subconscientemente, você acabou criando interpretações na sua mente para sobreviver. E essas feridas emocionais, elas permanecem ativas muitas vezes e gerando em você um comportamento que muitas vezes acaba machucando, deixando essa autoestima ainda mais doente. Quer ver um exemplo? Se você lá na infância ou lá na gestação, você viveu, por exemplo, a ferida do abandono ou a ferida da rejeição, aliás, eu vou te dizer as 5 feridas emocionais aqui. Deixa eu só terminar aqui, eu já vou te falar 5 feridas emocionais se você não sabe. Mas, se você viveu a ferida do abandono ou da rejeição,
E aqui, como eu sempre digo, sem julgar a mãe, sem julgar a mãe que você teve, porque cada uma teve a sua circunstância, mas a gente precisa entender isso. Por quê? Porque você foi uma criança que precisava do cuidado dessa mãe e por alguma razão isso não aconteceu. O que pode ter gerado, por exemplo, a ferida do abandono ou a ferida da rejeição. E quando eu tenho essa ferida do abandono ou da rejeição ou qualquer outra ferida, eu preciso ter um comportamento para sobreviver. O nosso comportamento é moldado pelas experiências de vida. Você já percebeu que existem pessoas que são mais quietinhas, mais obedientes, mais falastronas, mais ousadas? Não existe isso? Pessoas que geram mais confusão. Cada pessoa tem o seu comportamento. E aí muitas teorias, principalmente no passado, diziam que isso era uma coisa, digamos, de DNA, que era uma coisa da família. Claro, a família tem um grande impacto na vida da pessoa. Porém, esse comportamento, e a neurociência traz isso hoje com grandes estudos, o comportamento humano, ele é moldado quase que em toda a sua totalidade pelo ambiente em que você viveu na infância. Presta atenção, porque agora é a pergunta que eu te faço aqui. Como é que foi o teu ambiente na infância? Foi um ambiente saudável ou doente? Guarda essa pergunta e se você quiser colocar aqui a resposta, coloca. O seu ambiente foi saudável ou foi doente lá na infância, o seu ambiente? E aqui toma cuidado para você não romantizar a resposta. Porque é muito comum a gente falar assim, não, minha infância foi maravilhosa, ô gata, minha infância, nossa, eu andava na rua, brincava na rua, subia nas árvores, nossa, que tempo maravilhoso. Ok, você pode ter vivido isso, mas isso talvez seja um recorte de uma infância que talvez não tenha sido tão bonitinha assim. Porque, volto a dizer, nós temos a tendência de romantizar a nossa infância. Nós temos a tendência de romantizar o passado. Você já percebeu? Ah, tudo no passado é melhor. Ah, lá na minha época não tinha isso. Ah, na minha época era diferente. As músicas na minha época eram melhores. Gente, cada época tem o seu contexto. E primeiro que essa comparação ela é descabida, porque é como você comparar banana com laranja. São frutas, mas são diferentes. Não dá para você comparar. Eu quero que você entenda, ó, legal, obrigado Rosângela, a Marli doente, obrigado por vocês reconhecerem isso. Deixa eu dar um bom dia para Dani Oliveira, a Lau, profeta, hipnoterapeuta, seja bem-vinda, a Neidinha, a Eloíde, integrante da comunidade Coragem, a Florence Guimarães, a Roberta, a Gessilda, bom dia, a Dilza também por aqui, sejam bem-vindas. A Eloíde, doente, porém brincava, tinha essa liberdade, mas teve traição do pai, se separaram, voltaram. A gente tem que tomar cuidado para não ficar romantizando. Ah, eu tinha liberdade, eu brincava. Ok, isso é um recorte. Uma infância doente, ela molda muitos comportamentos. Então, por exemplo, o que eu pego muito na hipnoterapia, crianças que se tornaram boazinhas, se tornaram obedientes, elas criaram esse comportamento para não dar trabalho. Por quê? Porque a vida dos pais já era um caos. Eles estavam brigando, a mãe lá estava sobrecarregada, alguém já viveu algo parecido? A mãe tinha que lidar, por exemplo, sei lá, com o alcoolismo do marido, a casa era uma confusão, muitas brigas, e aí eu passo a ter um comportamento para o quê? Para sobreviver. Guarda isso, tudo se trata de sobrevivência para a tua mente. Escreve aqui sobrevivência para você não esquecer. E essa é uma maneira de eu sobreviver. Imagina, você é uma criança, sei lá, de 4 anos de idade, no meio desse ambiente caótico, desse ambiente doente, você precisava de um adulto para cuidar de você, você não tinha autonomia para viver sozinha, fazer a sua comida, ter o seu dinheiro, certo? Você não tinha como fazer isso aos 3, 4, 6, 8 anos de idade, você não tinha como fazer isso. E aí você se molda a um comportamento. Por quê? Esse comportamento garante a tua sobrevivência. Então, se eu me torno a boazinha, eu não dou trabalho para minha mãe. Se eu não dou trabalho para minha mãe, a minha mãe vai o quê? Digamos, vai me manter aqui
dentro da família. Ela não vai me descartar. E aí, isso que é muito importante você entender, porque isso constrói inclusive essa autoestima, esse comportamento. Porque muitas vezes você aceitou ao longo da tua vida humilhações. Você aceitou para se manter com esse personagem, com esse comportamento, você aceitou ser desvalorizada. Você aceitou ser invalidada. E com isso, a tua autoestima ela foi ficando adoecida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Bom dia, Neide. Faz sentido para você? E a autoestima é a maneira como você se percebe, é a maneira como você se enxerga. E principalmente nos piores momentos. Porque a autoestima, ela é uma proteção. E quando a gente perde essa autoestima, é como se a gente perdesse a nossa roupa na avenida mais movimentada da sua cidade. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, na capital. Imagina se eu estou andando na Avenida Paulista e do nada eu perco a minha roupa, fico nu e todo mundo está me olhando. Eu vou ficar com vergonha, eu vou me sentir vulnerável, eu vou querer sumir daquela situação e acredito que com você vai acontecer a mesma coisa. Por isso que a autoestima é a nossa proteção, é como a nossa roupa, ela nos protege. E quando eu tenho uma autoestima doente, ela não me protege de nada. E aí eu me torno vulnerável. Eu me torno muitas vezes uma presa fácil para manipulação de outras pessoas. Eu me torno uma presa fácil para narcisistas. Eu me torno alguém que acaba muitas vezes fugindo da sua própria essência apenas para agradar outras pessoas. Por quê? Porque isso me garante a sobrevivência. Isso garante que eu pertença a um círculo, seja da minha família, de amigos, porque isso está ligado a esse instinto de sobrevivência que a gente tem. E é por isso que você hoje talvez tenha uma visão muito distorcida de quem você é de verdade. Porque você, ao longo da vida, foi aceitando o que as pessoas disseram para você. Você foi aceitando o que as pessoas impuseram a você, como, por exemplo, profissão, como você deveria se comportar, como você deveria ser com as outras pessoas. Alguém se identifica com isso? E isso vem desde a tua infância. Guarda isso que eu vou te falar que talvez te choque. Mas a nossa vida, ela é praticamente toda programada até os 7 anos. Até os 7 anos. Depois, você apenas repete padrões que deram certo para a sua sobrevivência. Você repete. Mas, até os 7 anos você é moldado. Por quê? Porque quando você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, errado, bom ou ruim. Você foi aprendendo com essas experiências. E é por isso que esse ambiente que você viveu na infância, se ele foi um ambiente doente, isso provavelmente tornou a sua autoestima doente também. Doente também. Porque um ambiente saudável não é um ambiente apenas, um ambiente feliz 100% do tempo. Não, porque isso é impossível. É impossível. Agora, um ambiente saudável é um ambiente que permitiu a você ter afeto, amparo emocional nos momentos difíceis. Tem muitas pessoas que eu trato através da hipnoterapia, por exemplo, que viveram situações muito difíceis e elas não tinham com quem contar. Como, por exemplo, abusos. Elas se sentiram totalmente desamparadas. Elas se sentiram solitárias nesse momento tão terrível de um abuso. E aí, claro, que isso acaba interferindo diretamente nessa autoestima, na maneira como ela se enxerga. Então, por exemplo, uma vítima de abuso, especialmente na infância, claro que em outras idades também, mas especialmente na infância, onde não existe ainda uma consciência crítica,
do que é certo, errado, bom, ruim, muitas vezes, naquela situação tão nojenta, aquela criança se sente culpada pelo que aconteceu. Ela se sente culpada pelo que ocorreu, pelo abuso que ela sofreu. Você está entendendo como essa distorção ela vai sendo construída ao longo da tua vida? Isso também vai acontecendo quando você tem uma relação difícil, por exemplo, com a mãe. Ou com o pai, mas especialmente com a mãe. Quando a mãe muitas vezes, e aí volto a dizer, sem julgar a mãe que você tem, tudo bem? Sem julgar essa mãe. Mas, talvez, por tudo que ela vivia naquele momento, essa mãe não conseguiu ter afeto por você, te dar afeto. Ela talvez estivesse com muitos problemas, e aí vem a história dela, inclusive, e essa mãe, o que ela acaba fazendo? Descontando em você toda a frustração de vida dela. Alguém aqui se identifica com isso? Talvez hoje a sua relação com a sua mãe esteja ótima. Que bom. Que bom. Só que o que está guardado aqui é a dor muitas vezes da tua criança, que foi muitas vezes sim humilhada pela mãe, foi destratada, não recebeu nenhum afeto, não recebeu segurança dessa mãe. E apenas o quê? Palavras que enfraqueciam, comparações que faziam você se sentir incapaz, que faziam você se sentir burra, que faziam você se sentir feia. E isso tudo vai criando essa autoestima doente. E aí essa visão distorcida vem do quê? Exatamente dela, da autoestima doente, porque a autoestima é a maneira como você se vê. Eu botei na chamada dessa live aqui, eu botei uma imagem que é uma imagem de inteligência artificial, mas que ela traduz muito bem uma pessoa se olhando no espelho e a pessoa fora do espelho com um corpo magro, e quando ela olha a imagem no espelho é um corpo que está mais cheio. Isso é uma visão distorcida, que pode ser física, e tem muita gente aí escrava de dietas, escrava de métodos revolucionários, e totalmente infeliz com o seu corpo, por essa visão distorcida, uma visão totalmente distorcida de si mesma. Assim como no sentido de capacidade, pessoas que se sentem incapazes, elas acham que não são boas o suficiente, por quê? Porque essa autoestima doente foi construída desde a infância, e muitas vezes desde a gestação. E você só vai mudar a tua vida, você só vai se libertar disso se você fizer as pazes com a sua história. Escreve aqui, fazer as pazes com a história. Fazer as pazes com a história é dar um novo significado para tudo isso que aconteceu na sua história e que está aqui na tua mente. Porque aqui na sua mente emocional ou mente subconsciente existem todas as informações da sua vida. Todas. Absolutamente todas. E uma autoestima doente, ela só se torna saudável se você realmente fizer as pazes com a sua história, curando essas feridas emocionais. Porque não adianta, presta muita atenção, e aqui eu entendo que existe, claro, uma questão comercial, existe, hoje, uma venda de uma autoestima externa para as pessoas que apenas alivia a dor. Se autoestima se resolvesse com você ter o cabelo da moda, a roupa da moda, o procedimento estético da moda, se isso resolvesse a autoestima, eu garanto para você que o mundo estaria 300% melhor. Estaria 300% melhor. Mas não está por quê? Porque a autoestima não se cura no exterior, se cura aqui dentro. É assim que você torna a sua autoestima novamente saudável.
Porque essa autoestima doente, ela está matando você aos poucos. Porque você está se distanciando dos teus sonhos, você está se distanciando daquilo que você nasceu para ser, você está influenciando sim negativamente os seus filhos, porque quando você pode achar que não, mas quando você se deprecia e muitas vezes na frente dos seus filhos, eles estão aprendendo a se depreciar também. Por quê? Porque a mente da criança é como uma esponja, ela está absorvendo tudo e está interpretando da maneira dela. Essa distorção que você tem hoje da sua capacidade, da sua beleza, de quem você é, isso só vai se resolver se você fizer as pazes com a sua história. Ô gata, tem um caminho mais fácil, não tem um procedimento para fazer? Não tem. E se você descobrir um que realmente funciona, vem aqui me avisar, que eu quero saber. Não tem. Não existe. Você precisa entender que as tuas feridas hoje, elas estão abertas e você talvez nunca tenha tido a oportunidade de olhar para elas, de curá-las e de recuperar essa autoestima. Por isso eu vou te convidar de novo, amanhã, terça-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula secreta sobre autoestima. Escreve autoestima aqui para você entrar lá no grupo da comunidade Liberdade Emocional, para você poder participar dessa aula secreta que eu vou dar amanhã sobre autoestima, inclusive com um processo terapêutico no final. Um processo terapêutico no final, para te ajudar a sair com essa autoestima mais fortalecida. Você precisa recuperar essa autoestima para você mudar a tua vida, para você sair de uma relação talvez tóxica e abusiva que você não consiga, de talvez fazer uma transição de carreira que você talvez hoje não consiga, já tenha tentado várias vezes, para você ser saudável. Para você ser saudável. Você precisa, para prosperar na tua vida, você precisa ter autoestima saudável. Sabe por quê? Porque a autoestima, a maneira como você se vê, é a base da confiança. Como que você acha que você vai tomar uma decisão, por exemplo, uma decisão importante da sua vida, como transição de carreira? E eu vivi isso. A minha autoestima era muito baixa, era doente. E eu achei, em boa parte da minha vida, que o externo resolvia. Por isso que eu falo com muita propriedade sobre isso. Eu achava que o externo resolvia. Só que a minha autoestima ela era doente por quê? Porque eu carregava a ferida emocional do abandono emocional. Eu carregava esse vazio. E aí eu me achava já o quê? Inferior. Imagina uma criança que é abandonada emocionalmente, ela vai se achar inferior às outras, por quê? Porque ela não tem o afeto da mãe, a presença da mãe. E aí, claro que ela vai se sentir a pior pessoa do mundo. É assim que eu me via. E aí, para ajudar, eu era muito magro fisicamente, eu tinha os dentes bem tortos, e eu me sentia inferior. E no meio que eu vivi, inclusive na escola, existiam colegas, os pais de colegas meus, pais e mães, com mais dinheiro do que os meus pais, que viviam ali naquela classe média. E aí, claro que isso ia diminuindo ainda mais a minha autoestima. Aí, olha só, quando eu comecei a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro, eu comecei a torrar o meu dinheiro em coisas materiais. Tênis, eu comprava tênis toda semana. Eu adorava ter o tênis da moda. Eu adorava ter a camisa da moda, a roupa da moda, porque eu achava que dessa maneira eu me sentiria melhor. Só que tudo isso era o quê? Um anestésico, porque uma hora passava o efeito. Alguém aqui está se identificando com isso? Passava. O efeito passa. Por quê? A autoestima, você cura aqui dentro. É aqui dentro, com as suas feridas emocionais. E eu só fui tornar minha autoestima saudável depois que eu fui olhar para o meu passado. Através da hipnoterapia, eu consegui curar as minhas feridas emocionais. Eu consegui ressignificar aquilo que fazia com que eu me enxergasse menor do que as pessoas.
E aí eu quero que você entenda que existe tanto talento aí dentro de você, tanta força dentro de você, e que você talvez não esteja usando porque você não acredita que você seja capaz. Alguém se identifica com isso? Escreve eu aqui, se você se identifica com isso. Existem tantas coisas que você pode fazer no mundo e pela sua vida, pela vida dos seus filhos, que você não faz porque você fica com medo, porque você acha que não vai dar certo, porque você acha que você não é inteligente o suficiente, que você não é corajoso o suficiente. Obrigado, Camila, pela tua sinceridade. Você fica acreditando nisso. Mas é porque existe uma visão distorcida de você mesma, que tá o quê? Ela tá sob uma névoa dessas feridas emocionais. Então você não se enxerga de verdade. A Neide também. Obrigado, Neide, pela sinceridade. Você talvez não consiga enxergar todo o potencial que você tem. Na hora que você curar essas feridas emocionais, eu garanto, você vai se enxergar de uma maneira totalmente diferente. Eu estou dizendo que vai ser fácil? Não, óbvio que não. Nada na vida é fácil. Existem processos, você precisa aprender coisas novas, você precisa entrar em ação. Mas quando você olha para si mesmo com uma visão fortalecida, nada te para. Nada te para. Absolutamente nada te para. Porque você agora não paralisa quando você tem um desafio. Você pode não saber resolver naquele momento, mas aí você vai buscar uma solução. Eu garanto para você. Eu garanto para você. Tudo bem? Faz sentido isso? Então venha para a aula secreta amanhã, porque eu vou mostrar para você, inclusive com um processo terapêutico no final, para você recuperar essa autoestima o quanto antes. A gente está terminando mais um ano. Você já percebeu? Daqui a 2, 3 dias, a gente já está em novembro. E daqui a 60 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai chegar o dia da mentira. Você sabe qual que é o dia da mentira? O dia da mentira não é 1º de abril. O dia da mentira é 31 de dezembro. É o dia que você promete há anos para si mesma uma série de coisas, de melhorias na sua vida, de decisões que você vai tomar na sua vida e que você não toma. Que você se engana. Você promete um monte de coisa. O ano que vem vai ser diferente. O ano que vem vai ser isso, o ano que vem vai ser aquilo. E aí termina o ano e você não fez nada. Quantas promessas que você já fez a si mesma e que você não cumpriu? E é claro que isso vai tirando ainda mais a sua autoconfiança. Isso vai abalando ainda mais a sua autoestima. Vai deixando ela cada vez mais doente. Que tal você fazer de 2025 o melhor ano da sua vida para valer? Aquele ano que você vai se orgulhar de ter iniciado todo um processo de mudança. Porque para você mudar de vida, você precisa começar. Não vai cair no teu colo. Aliás, na aula secreta amanhã, não tem fórmula mágica. Então, se você vier para a aula secreta esperando uma fórmula mágica, não tem. Eu vou te mostrar para que você tenha a sua autoestima saudável de uma maneira duradoura, e que desse ponto você consiga realmente mudar a sua vida. Que tal fazer de 2025 o melhor ano da sua vida? O ano da mudança para valer, o ano em que você começou a se priorizar, a se cuidar, a realizar todos os seus sonhos e não desistir mais. Mas isso só vai acontecer se você tiver autoestima saudável. Sem autoestima saudável, você não consegue, infelizmente. Eu confio em você, de verdade. Mas só isso não basta. Você precisa dar um voto de confiança em si mesma. Então,
vem para aula secreta amanhã, terça-feira às 20 horas. Escreve autoestima aqui. Você vai receber um link no seu direct agora, automaticamente. Clica nele para você entrar na comunidade Liberdade Emocional. Quando você entrar na comunidade Liberdade Emocional, você está dentro dessa aula secreta. E amanhã eu vou disponibilizar o link só lá. Não é uma live. Por isso que eu chamo de aula secreta. É só quem realmente... Eu quero só quem realmente está interessado em ter autoestima saudável. Se você não está interessada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas se você realmente quer fazer de 2025 um ano diferente, eu recomendo que você esteja amanhã comigo. Tudo bem? Bom dia, Lindamir, Maria, Silvia. Oi, Silvia. Autoestima, boa, boa. A Ifaradígia também por aqui. Alessandra Bastos, Elianelli, Cleiton, Eloide. Total sentido, fala por experiência própria. A Meg. Oi, Meg. Eu estou num processo bem punk sobre autoestima. E graças a você eu tenho me dedicado cada vez mais com o meu eu interior. Excelente, Meg. Excelente. Vem para a aula amanhã. A aula amanhã vai ser muito boa. Eloíde, o inferno ou interno é o principal para que as outras coisas se resolvam. Sim, não há como você mudar a sua autoestima de doente para saudável só no exterior. No externo. Se fosse só no externo, como eu disse, bastava um cabelo novo, bastava, né, um procedimento estético e todo mundo estaria feliz. Não é assim. Isso apenas anestesia você por um tempo. E depois a dor vem, às vezes vem até com mais força, inclusive. A Meg, de dentro para fora é a melhor cura. E olha que eu sou cabeleireira e preciso lidar com a autoestima todos os dias. Não só a minha. Sim. O que você faz, Meg, é um trabalho incrível. Né? Todas as pessoas que trabalham com essa parte externa, claro que é importantíssimo e fundamental. Eu digo até mais, viu, Meg? Isso é muitas vezes a manutenção de uma autoestima saudável. É importante, sim. Só que as pessoas, e que bom que você não tem essa visão, a maioria das pessoas acredita que basta o externo para resolver a autoestima. Dia desses eu coloquei aí um post aqui no Instagram falando disso, de uma rainha de bateria que fez um procedimento no bumbum e ela fala, agora eu tenho autoestima, agora minha autoestima melhorou. Isso é passageiro. Isso vai ser passageiro. Porque daqui a um tempo, talvez o bumbum dela não vai estar do jeito que ela gostaria. E aí? Ué, não tinha resolvido? Não resolveu. Faz sentido? Boa. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Então, ó, esteja amanhã. A Luluzinha, qual o horário da aula amanhã? 20 horas, horário de Brasília, tá bom? 20 horas, horário de Brasília. Cerca aí de 1 hora de aula e com um processo terapêutico no final. Então, aliás, esteja na aula, olha só, esteja na aula, sem fazer outra coisa. Por quê? Porque se você não se priorizar nessa aula, nem adianta você estar aí, tá lá, entendeu? Você precisa estar ali concentrada, se priorizando, tudo bem? Então assim, 1 hora. É 1 hora que eu preciso para te ajudar a recuperar a sua autoestima. A Meg, estética mental, boa. A Camila, autoconhecimento e blindagem emocional são a base para uma vida de coragem. Excelente, é isso aí. Quando você se conhece, quando você tem a blindagem emocional, que é o domínio das suas emoções, e quando isso tudo vai te ajudar a recuperar essa autoestima. Tudo bem? Então, ó, autoestima, amanhã às 20 horas, horário de Brasília, aula secreta, te espero lá. Tá bom? Então, ó, entra na comunidade Liberdade Emocional, tá no meu perfil, tem lá um link para você entrar, é gratuito, tudo gratuito, é para você realmente sair fortalecida desse encontro, para você realmente ter a sua autoestima saudável novamente. Tá bom? Te vejo amanhã às 8h15 da manhã aqui para mais uma live, para mais uma conversa, para sua dose diária de coragem. Tá bom? Um grande abraço, tchau!